na sequência, eu passo as instruções em relação aos desafios da aprendizagem de hoje. Tá certo? Então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Agradeço a presença, né, nessa sexta-feira, né? Uma onda de frio atingiu aqui o sul de Minas, o resto do Brasil, então está um pouco difícil do pessoal se motivar a estar juntos aqui nessa noite de sexta-feira. Mas eu prometo que vou ser breve nas instruções e vou deixar para vocês as recomendações, porque tem muito material para vocês investigarem sobre a temática de regulação, né, do setor elétrico brasileiro e o impacto disso nas redes elétricas inteligentes. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês e, na sequência, algumas instruções eu vou passar para que vocês possam investir nesse conceito, né? Então, no nosso curso, nós estamos exatamente nesse módulo aqui, ó, módulo que vai tratar da questão dos desafios, aspectos e desafios regulatórios, tá? Então, a orientação que eu gostaria de compartilhar com vocês é que vocês fizessem uma leitura muito atenta desse módulo 5 aqui, do capítulo 5 do livro, nosso livro-texto, né, que trata desses aspectos. E esse capítulo foi escrito pela doutora Priscila Maiara Duarte dos Santos, né, fez doutorado com o professor Zambroni, também sobre a minha co-orientação e orientação do professor Zambroni, defendeu o seu doutorado e já está trabalhando no setor elétrico. Então, ela fez uma síntese muito interessante aqui dos principais aspectos ligados aos desafios da regulação do setor elétrico no contexto das redes elétricas inteligentes. Então, uma leitura atenta do que está escrito aqui vai permitir vocês compreenderem as motivações para a implantação das redes inteligentes em cada país, né? No Brasil, em especial, a motivação está ligada à diversificação da matriz energética, porque nós já temos uma matriz energética renovável. Em outros países, na União Europeia, nos Estados Unidos, né, a preocupação maior é com a redução das fontes não renováveis, né, na geração de energia elétrica, principalmente nos Estados Unidos, que é carvão, né, o gás. Na Europa, vocês estão acompanhando aí o impacto, né, da guerra da Ucrânia e da Rússia e a dependência da Europa do gás que vem da Rússia, tanto para aquecimento quanto para geração de energia elétrica. E todo esse uso de combustíveis fósseis gera o problema ambiental, né, de aumento do CO2 na atmosfera, redução da camada de ozônio, que protege contra os raios que chegam ao nosso planeta, irradiado pelo Sol, e essa destruição da camada de ozônio acaba tendo impactos climáticos que nós estamos sentindo já, né? Então, migrar para fontes mais renováveis, por exemplo, o uso de sistemas fotovoltaicos, o uso de geração eólica, né, a geração ser distribuída e mais próxima dos centros de carga, o uso de automação, né, inteligência, telecomunicações nos sistemas elétricos de forma mais intensa, que permite também contribuir para a melhoria da confiabilidade, da otimização, da maior eficiência do sistema elétrico. E esses são, de certa forma, os objetivos gerais. Agora, para que isso aconteça, é preciso se criar políticas públicas, incentivos econômicos, é preciso definir regras de acesso, de conexão, de operação do sistema elétrico para garantir sempre esse equilíbrio entre todos os agentes que estão nesse mercado. Então, vocês vão ler esse capítulo aqui e vocês vão ter uma ideia dos desafios que estamos vivendo atualmente. Então, esse ano em particular, houve a promulgação de uma lei, né, que está escrito aqui, ó, Lei 14.300, 6 de janeiro de 2022, que é o marco legal da microgeração e da mini geração distribuída.
eu recomendo que vocês leiam atentamente aqui o que diz essa lei e eu também coloquei um link para um vídeo no YouTube que explica, né, os principais impactos derivados dessas mudanças. O marco inicial da mini geração no Brasil começou com a Resolução 482 da ANEEL em 2012, né, que permitia a conexão, né, nas redes de distribuição de sistemas fotovoltaicos. E isso teve aprimoramentos com a Resolução 687 em 2015, e houve discussões em torno dessa temática recentes, até que houve a promulgação da lei. Então, o que está valendo é a Lei 14.300, de 6 de janeiro de 2022. Tá? Então, para falar de aspectos regulatórios, eu chamo a atenção de vocês que o nosso país é um país continental, né? A gente tem aqui um sistema de transmissão, uma amostra de um sistema de transmissão, que a gente chama de rede básica, com linhas de transmissão em tensão maior ou igual a 230 kV. Então, você fala assim, professor, mas não tem linhas de 138 kV, de 69, de 88 kV, de 34,5 kV, de 13,8 kV? Sim, essas são chamados sistemas de distribuição, né? Ou de subtransmissão. Para a definição do que seria a rede básica, rede que é responsabilidade operativa do ONS, assume-se aqui um nível de tensão acima de 230 kV. Então, todas as linhas que estão em verde aqui, ó, são linhas de 230 kV. São esses verdinhos que vocês veem aqui. Linhas de 345 kV estão em azul, de 440 kV está em roxo aqui, praticamente, 500 kV, e a maioria das linhas de transmissão está em vermelho, e linhas de 765 kV, na verdade tem essa linha que sai de Itaipu até Tijuco Preto, próximo de São Paulo, né, a linha que traz energia em corrente alternada, né, e tem a linha de 600 kV, né, mais ou menos 600 kV, o bipolo também de Itaipu, trazendo energia aqui da usina hidrelétrica de Itaipu até a subestação inversora aqui em Tijuco Preto. Então, esse sistema todo requer uma série de ações de definição de política energética, de planejamento, de regulação, de fiscalização. Então, existe uma estrutura organizacional para poder gerir o sistema elétrico brasileiro. Então, o setor elétrico brasileiro, ele tem essa estrutura que começa com o Conselho Nacional de Política Energética, né? Esse Conselho Nacional, o que ele faz? Ele define a política energética do país. Ele define as metas, a visão de longo prazo, as diretrizes macro, né, que o país deve seguir para atender a sua população e em todos os aspectos ligados à energia. Não é só energia elétrica, é todas as formas de energia. Então, tem energias dependentes, por exemplo, do biogás, do bagaço de cana, quer dizer, energias ligadas a fontes renováveis e não renováveis, né? Energias ligadas à madeira, carvão, energias, todas as suas modalidades. E a energia elétrica é uma das fontes prioritárias, porque ela é facilmente convertida em outras formas. Então, o principal órgão da estrutura organizacional do Brasil é o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética. Aí nós temos o Ministério das Minas e Energia, que é responsável por implementar a política energética que foi definida pelo Conselho Nacional de Política Energética. Então, o MME, Ministério de Minas e Energia. E existem outros órgãos aqui com funções bem claras, bem definidas. Por exemplo, a empresa de pesquisa energética, a EPE, que faz o planejamento da expansão. Então, existem planos
quinquenais, decenais, né, do que o que se pretende, né, o que é necessário fazer em termos de expansão do sistema, tanto na geração quanto na transmissão, para o atendimento da demanda. E esses planos, né, feitos aqui pela empresa de pesquisa energética, buscam alinhar-se às diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética e do Ministério de Minas e Energia, tá certo? E, obviamente, existe um caso de insegurança de suprimento, como a gente aconteceu no ano passado, e pagamos o preço até agora, né? A questão da escassez hídrica nos reservatórios das hidrelétricas, em situação de crise, tem o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, um comitê que continuamente monitora a situação do equilíbrio entre carga e geração e deveria tomar medidas preventivas também, não somente corretivas, tá certo? Então, a função desse comitê não é só a gestão de crise, é evitar que a crise aconteça. Bom, então vocês veem nesse desenho aqui, ó, vocês têm o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o Ministério das Minas e Energia e a Empresa de Pesquisa Energética. Bom, esses são os órgãos de mais alto escalão, né, nessa estrutura. Aí temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL. E a ANEEL, claro, ela regula, né, todas as atividades para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica no país. Assim como existem outras agências, a Agência Nacional de Água, né, que é a ANA, e a Agência Nacional do Petróleo, que é a ANP. Qual o papel dessas agências? É regulação, que é definir as regras do setor, as normas, os procedimentos, os critérios, formas de avaliação, de fiscalização, de punição até, em caso de não cumprimento do que foi estabelecido nos contratos de concessão, visto que a maioria das empresas brasileiras, né, foram privatizadas, né? O Estado tem tomado essa decisão de privatizar na expectativa que haja melhora dos serviços e menor custo aos brasileiros. Então, o papel